Meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre como você pode prescrever um treino pensando no desenvolvimento da massa muscular utilizando a cinesiologia e a biomecânica. Então olha só, um dos grandes objetivos aí de grande parte das pessoas que fazem o treinamento de força é aumentar a massa muscular. Primeiro, a gente deve lembrar, que esse aumento da massa muscular, a hipertrofia muscular, ela é dependente de vários outros fatores, como nutrição, treinamento e o descanso. Então também não adianta a gente prescrever, às vezes, um excelente treino para hipertrofia muscular, um excelente treino para aumentar a sua massa muscular, se você, por exemplo, não se alimenta bem, se você não tem uma nutrição que vai favorecer o aumento da massa muscular e também se você não descansa de forma adequada, se você vive estressado, se você dorme mal, enfim. Só o treino, ele não vai fazer com que você tenha, ou que você potencialize a sua capacidade, os seus resultados. Para você potencializar os seus resultados, você tem que associar nutrição, treinamento e descanso. Tá? Então, olha só, falando em relação ao treinamento, e agora, um pouco mais específico, em relação à parte de cinesiologia e biomecânica, o que a gente poderia pensar em relação a essa disciplina para prescrever o treinamento, ou seja, para fazer a programação? Tá? Eu utilizo alguns quesitos, algumas questões que me ajudam muito nessa questão da programação. Então, primeiro, variação de gesto motor, ou seja, variações mecânicas. E dentro dessas variações mecânicas, você poderia botar, por exemplo, variação de movimento articular, movimento, alteração, por exemplo, de vetor de força, posicionamento, do corpo, por exemplo, distância do apoio, pode ser da base ou da pegada, por exemplo. Tá? Então a gente pode utilizar diferentes variações para dar um estímulo mais completo. Então olha só, o que geralmente eu faço? Você tem lá o grupo muscular, e o que é importante aqui? Você saber qual é a ação que esse músculo realiza, quais são os movimentos articulares que esse músculo realiza. Por exemplo, direção dos feixes desse músculo, que aí você pode ajustar, por exemplo, o vetor de força. Tá? E aí também, através disso, você pode, por exemplo, mudar às vezes o posicionamento, uma base, para tentar estimular ao máximo determinado grupo muscular. Então é importante você saber qual é a ação desse grupo muscular. Então, por exemplo, vamos botar aqui o latíssimo do dorso. O que o latíssimo do dorso faz? Ele é um extensor do ombro. Ele é um adutor do ombro. Ele faz também a rotação medial do ombro, por exemplo. Mas quando a gente pensa em estimular o latíssimo do dorso, na sua função ótima, a gente pensa mais na extensão do ombro e na adução do ombro. Então você vai selecionar, por exemplo, movimentos
né, de extensão do ombro. E aí você pode pensar, por exemplo, na variação, às vezes, do posicionamento do corpo, tá? Variação de pegada, tá? Assim como também você vai pensar, por exemplo, nos movimentos de adução do ombro. Então você vai incluir puxadas, você vai incluir remadas, com diferentes, por exemplo, pegadas, tá? Distâncias também, por exemplo, diferentes distâncias dessa pegada, variando o movimento articular, variando o vetor de força. E o porquê que isso é importante? Tá? Quando a gente descreve sobre a hipertrofia muscular, quando a gente fala sobre o aumento da massa muscular, a gente sabe que essa hipertrofia muscular nem sempre ela é uniforme. Ou seja, você pode ter uma hipertrofia, por exemplo, mais proximal ou uma hipertrofia mais distal, por exemplo. Então, nem sempre ela tem uma resposta uniforme. Por que isso é importante, então? Se você sabe que a hipertrofia ela não ocorre, teoricamente, de forma uniforme, você precisa variar os estímulos pensando na cinesiologia e na biomecânica para otimizar o máximo determinado grupo muscular. Então é você saber qual é a função desse grupo muscular, quais são as ações motoras que esse músculo realiza, os movimentos articulares, identificar a direção desse feixe, porque você identificando a direção, por exemplo, do feixe, você sabe para onde que vai ser essa tração. Então você também pode posicionar o seu corpo da melhor forma possível para você recrutar da melhor forma, ao máximo, esse grupo muscular. Então você vai ajustar o posicionamento, a pegada, o posicionamento da base, do apoio do corpo, enfim, para tentar gerar a melhor tração possível para aquele feixe que você quer estimular. Então a gente pode utilizar a cinesiologia e a biomecânica para aumentar a massa muscular, variando os tipos de estímulo, variando questões relacionadas com a cinesiologia e a biomecânica, entendendo que a hipertrofia muscular nem sempre ela ocorre de forma uniforme, então ela pode ser às vezes um pouco mais distal, mais proximal, tá? E por isso que essas variações cinesiológicas e biomecânicas são importantes. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não deixe de compartilhar o vídeo e um grande abraço aí para todos.